Olá, alunos, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam se cuidando muito bem nessa quarentena e aproveitando para estudar bastante. O laboratório vai continuar também virtualmente. Hoje a nossa primeira aula vai ser sobre o relatório. É uma parte muito importante das nossas aulas práticas de laboratório, então é importante que a gente reforce mais uma vez esse conteúdo, tá? Eu peço que vocês anotem o conteúdo e também as dúvidas que vocês vão ter ao longo da aula. E aí vocês vão poder me enviar essas dúvidas através do meu e-mail que vai estar aqui na descrição. Vamos para o vídeo. O relatório, então, aí ele vai servir para relatar o que aconteceu na nossa aula prática. Ele vai ser basicamente, o nosso relatório vai ser basicamente um livro, que não tão grande quanto um, mas ele vai ter algumas informações que são comuns. Então, o nome da instituição, o nome do aluno, né? E aí o título da aula, a cidade e o ano. Basicamente vai ser sempre assim no mesmo formato. Depois da capa, a gente vai começar com o nosso sumário. Faz sentido que a gente coloque no sumário a nossa capa e o próprio sumário? Não faz sentido. Então, percebam que a gente vai ter que começar o nosso sumário a partir da página da introdução. No nosso caso aqui, qual é a página da introdução? É a 3, porque a capa está na página 1, o sumário está na página 2 e a introdução vem logo em seguida na página 3. Tá? Então a gente não numera a capa e nem o sumário. Começa a numerar da introdução, conta-se a capa e o sumário, mas não numera-se, tá? E aí todos os tópicos do nosso relatório na sua respectiva página, tá? Bom, agora a gente tem que pensar que esse relatório que nós iremos escrever, ele vai ser escrito para alguém que seja leigo naquele assunto. Então, se a gente está escrevendo um relatório, por exemplo, de química orgânica, a gente tem que escrever pensando de que a pessoa, o leitor que vai ler aquele relatório não entende sobre química orgânica. Então, a gente vai ter que explicar para essa pessoa a teoria. Então, a introdução ela vai servir para isso, explica a teoria. Depois da gente explicar a teoria, a gente vai explicar também algumas fórmulas. Fórmulas que podem aparecer ou não, tá? Envolvendo cálculos aí matemáticos. Então a gente vai explicar a teoria, explicar fórmulas, a gente vai ensinar, então aqui ensina o leitor, que está fazendo a leitura do nosso relatório. Então, depois da gente ensinar o nosso leitor, né, a gente vai explicar para ele o que a gente vai fazer, qual que é a nossa intenção. Então aqui a gente vai colocar aqui a intenção. A intenção o quê? A intenção ao realizar o experimento, tá? Eu vou abreviar. Em relação ao experimento, tá? Ou o que se espera, né? O que se espera realizando aquele experimento. E aí aqui a gente vai formular algumas hipóteses, tá? Então a gente vai formular algumas hipóteses envolvendo aquele assunto aqui no objetivo. E tudo isso vai ser um conjunto dos nossos objetivos da aula experimental, tá? Não é o objetivo do relatório, é o objetivo da aula experimental. Logo depois a gente vai passar para a parte que é uma das mais fáceis aí do relatório, que são os materiais e métodos, autoexplicativo. Aqui é os ingredientes da nossa receita e também o modo de preparo, tá? Então aqui a gente vai colocar em tópicos aí os nossos ingredientes, tanto como os materiais que a gente vai utilizar, por exemplo, um becker, ou um bastão de vidro, ou um Erlenmeyer, e também o modo de preparo, como foi realizado o experimento, tá? Então aqui eu vou colocar para vocês como descrição do experimento. E aí a gente tem que perceber que tem que se ter uma linguagem formal, tá? A gente tem que escrever então foi pipetado, pipetou-se, tá? Nunca pegar, mexer, tá? Sempre linguagem formal e no passado. Então, depois que a gente falou para o nosso leitor qual que era o nosso objetivo, quais foram os nossos materiais
e os nossos métodos, a gente vai concluir. Concluir o quê? O experimento. Então aqui a gente vai colocar o que foi visto, tá? O que foi visto no experimento, tá? Ó, então aqui a gente esperava alguma coisa. A gente esperava que ficasse azul. A gente fez o experimento e viu que ficou rosa. E aí, essa é a diferença. A gente viu que ficou rosa, mas agora por que que ficou rosa? Tá? A justificativa. Então aí a gente vai justificar o que foi visto, tá? E aqui também na conclusão a gente vai colocar resultados de cálculos. Algum cálculo que você tem aqui, por exemplo, fazer nos métodos aqui, né? Para chegar no experimento final. As respostas desse cálculo você vai colocar aqui em conclusão. Por isso que a conclusão a gente coloca como resultados e discussões aí no nível superior. Depois da gente pesquisar, aqui na introdução, na nossa pesquisa, né? A gente não tirou essa teoria e nem essas formas da cabeça, a não ser que a gente seja Einstein, né? Então a gente tem que referenciar essa fonte que a gente usou para pesquisar. Então aqui são as fontes, né? Como que a gente faz essas fontes? É um padrão que a gente tem que seguir, tá? A gente coloca o site entre colchetes e aí vai colocar também o acesso e a data que você acessou.